Olá, iniciamos mais um episódio do Casos Empresariais Podcast e damos as boas-vindas à nossa audiência que nos acompanha no canal e nas redes sociais. Convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal a se inscrever, deixar seu comentário e compartilhar este episódio com outras pessoas, pois é uma jornada de conhecimento, de inspiração. Hoje temos uma conversa muito especial sobre inovação, tecnologia, gestão, transformação digital e os novos desafios das empresas em um mundo cada vez mais conectado. Para esse bate-papo recebemos Marco Aurélio Beltrame, diretor executivo da TOTVS Oeste, liderança com forte atuação na digitalização e no desenvolvimento de empresas em diferentes regiões do país. Beltrame, seja muito bem-vindo ao Casos Empresariais Podcast. É uma alegria recebê-lo. Obrigado pelo convite. Temos também o prazer de receber Guga Stocco, uma referência, empreendedor, investidor, conselheiro e uma das principais vozes do Brasil quando o assunto é inovação, futuro dos negócios e tecnologias disruptivas. Guga, seja bem-vindo ao Casos Empresariais Podcast. É uma satisfação enorme contar com a sua presença. E para mim também, muito gostoso estar aqui e poder dividir uma série de conteúdos com todo mundo e a sua audiência aqui. Bacana. E junto comigo, aqui na bancada, contamos com a participação do amigo e parceiro Márcio Rodrigues, empresário e presidente do Grupo Lidera, que nos acompanhará na condução deste episódio. Márcio, seja muito bem-vindo também e obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço, satisfação imensa estar com o Guga, com o Beltrame, num tema tão oportuno e pertinente aí para nós debatermos e conversarmos aí com o Guga. Antes de começarmos a nossa conversa, quero fazer um agradecimento especial a um dos primeiros patrocinadores, a TOTVS, em especial a TOTVS Oeste, representada aqui pelo Beltrame. A TOTVS é uma das apoiadoras do nosso podcast e oferece soluções tecnológicas que ajudam empresas a melhorar a gestão, ganhar produtividade e tomar decisões com mais segurança. Se você quer saber mais como a TOTVS pode contribuir com o crescimento do seu negócio, me chama no privado pelas redes sociais que te coloco em contato com o time da TOTVS Oeste. E para começar a nossa conversa, direto, Guga, para você. Né? Guga, quando a gente olha para a sua trajetória, tá? Em que momento você percebeu que a tecnologia e a inovação estavam na tua veia? Porque parece que isso vem desde cedo, né? Conta um pouquinho para a gente disso. É verdade. Eu não sou formado em tecnologia, a tecnologia que veio até mim, isso é uma verdade. Só que como eu sempre trabalhei com internet, o começo da internet, a internet, você não tem como se trabalhar com a internet sem conhecer tecnologia. Sim. Então, pra você imaginar, lá atrás, a gente trouxe o domínio.com para o Brasil. Você não podia comprar domínio aqui no Brasil, tinha que ser empresa, tinha que ter CNPJ para comprar o .com.br, a gente trouxe o domínio.com. Né? E aí fez os e-mails, fez tudo, uma série de coisas. Então, o fato de você ter que trabalhar com tecnologia fez algumas coisas interessantes, e com a internet principalmente. Primeiro, que o mundo mudava muito rápido. A internet foi crescendo, e a tecnologia assim, coisas novas aparecendo, e a tua empresa tinha que mudar junto. Era um mercado pequeno, que foi crescendo muito rápido, e você tinha que se adaptando e aprendendo, adaptando e aprendendo. Então, hoje, quando a gente fala de metodologias ágeis, por exemplo, sim, a gente viveu isso na pele sem ter o nome, sem ter ninguém te explicando como aquilo funcionava. Então, isso fez com que a gente fosse aprendendo a parte do negócio junto com a tecnologia. E aí isso fez um diferencial muito grande. Então, quando a gente chega no mundo hoje, que é um mundo de mudanças, que ficou assim rápido, desceu para todo mundo, é uma coisa que eu vivo há 20 anos. Né? As mudanças, assim, todo dia que a gente chegava era uma mudança diferente. Aconteceu um negócio novo e ele vinha, entrou uma empresa nova, entrou uma tecnologia nova, que acabou com tudo aquilo que você fez, tem que fazer tudo de novo. Então, eu estou há 20, 30 anos tendo que refazer tudo de novo a cada 6 meses. Que legal. Eu assisti um episódio de um podcast seu, onde tem uma história lá que é contada, e eu queria que você compartilhasse isso com a nossa audiência, que você quase criou um Google. Algo nesse sentido? Isso. Foi lá atrás. Eu fiz uma empresa que chamava Te Respondo. Essa empresa ela foi vendida para o Yahoo em 2005. A gente
criou a empresa e vendeu para o Yahoo. E o que a gente fez? A gente identificou na época que as pessoas só clicavam, quando faziam uma busca, só clicavam nos 3 a 5 primeiros links. A gente falou, pô, interessante isso. Então, o que a gente fez? A gente foi lá e comprou a busca de todos os portais que tinham na América Latina. Né? Então, a gente foi lá no UOL, no IG, né, no MSN, no Terra, e a gente falou o seguinte, olha, eu vou explorar as 5 primeiras posições, tá? E aí eu vou leiloar essas palavras-chave. Então, você quer palavra da DVD ou casos empresariais, você pegava essa palavra-chave e aparecia lá, pagava 10 centavos, aparecia na frente de todo mundo. 10 centavos, 10 centavos, quando acabava as 3 primeiras posições, aí você tinha que pagar o quê? Você tinha que pagar 20 centavos. E aí crescendo. Né? Então você tinha palavras que valiam 50, 100, 150 reais o clique. Sim. Né? Então a gente começou fazendo isso, fechamos o acordo com os portais, porque a gente tinha um acordo muito legal, porque era o portal tinha custos na busca. E a gente fez isso antes do Google, né? Então o Google estava começando, o Google não tinha modelo de negócio. A gente teve o modelo de negócio que o Google tem hoje, foi o que a gente fez. Então a gente falava, olha, eu vou colocar essas posições aqui dentro, a gente vai leiloar e vou te dar metade do que eu faturar. Aí eles falaram, pô, fantástico, eu quero isso. E mais, eu vou pagar a sua conta do seu buscador. E quem fazia o buscador na época era a Aqua, né? A gente falou, fechou um acordo com eles, falou, olha, integrou com a nossa ferramenta, então eu trocava todas as buscas de todo mundo e fazia exatamente o que o Google faz hoje. Então foi bem interessante esse processo. Bacana. Beltrame, eu vou fazer uma pergunta para você. Como é que você foi parar na TOTUS? Bom, você sabe que eu sou bem jovem, mas 28 anos de TOTUS já deve entregar um pouco a idade, né? 28 anos. 28. Mas então você começou praticamente criança. Eu comecei como estágio. Então... Eu tinha talvez 16 ou 17 anos quando eu comecei certo. na companhia. E minha área era de tecnologia, eu estava estudando para tecnologia e entrei na área técnica na época. Né? E aí fui me desenvolvendo, peguei... A primeira grande bolha que eu peguei foi a do bug do milênio, né? Então eu vivi toda aquela... Foi um momento muito tenso, não foi? Foi um momento, você sabe, eu estava comentando com o Laércio Cosentino há umas semanas atrás, eu me lembro até hoje, naquela época, existia uma bancada com... devia ter 20 fax assim, e as meninas eram contratadas para trocar bobina de fax. Por quê? Todo mundo precisa de um sistema um software de gestão, senão vai parar tudo por conta do bug do milênio. Então, assim, aquilo ficava jorrando proposta o tempo inteiro. E naquela época, a companhia cresceu absurdamente. Então, foi a primeira grande bolha. Depois passei por todo o processo de IPO, das aquisições que a TOTUS fez, da mudança por nome da TOTUS, migrei para a área comercial e aí fui crescendo na companhia até me tornar uma franquia da TOTUS, né? Então, isso já muito cedo. Eu me tornei franquia talvez em 2006 e fiquei em São Paulo com uma operação grande até 2016, quando novamente o Laércio me pediu um novo desafio. Vamos lá desenvolver uma consolidação no interior. Foi quando eu vim para cá e está completando esse ano agora, em setembro, 10 anos. Legal. Márcio, quer fazer um questionamento? A TOTUS, com a tecnologia que vem crescendo, como que ela foi achando o segmento no software para atender diversos setores? Como que isso veio acontecendo ao longo do tempo? Isso foi um processo, né? No começo, os softwares eles eram praticamente quase a mesma coisa. Então você tinha o fundamento principal, você faturava, recebia, pagava, estocava. E toda vez que você precisava entrar num segmento específico, se customizava muito esses softwares. Né? Isso fazia com que as empresas precisassem investir mais para ter uma tecnologia para o segmento dela. Né? Então isso ocorreu com a TOTUS e com outras companhias mundiais ao longo da história. Certo. Agora, para que você consiga ter um produto verticalizado, que atenda a todos os segmentos, que caiba no bolso e que tenha uma evolução contínua, você precisa segmentar. Né? Então, ao longo da jornada, isso foi acontecendo. Ou através de desenvolvimento proprietário da companhia, ou através de aquisições com produtos especializados de mercado. Entendi. Legal. Legal. Guga, o seu currículo ele é algo assim fantástico. Confuso, né? Não é essa palavra não. Eu falo que ele é um currículo espetacular, porque você viveu diversas fases, né?
Pelo que eu pesquisei, você já falou internet, envolvido com e-commerce, bancos digitais, né? Aqui eu acho que você gostaria que você falasse um pouquinho disso. Startups, né? Você tem negócios até hoje, investimentos e agora também ainda a inteligência artificial, que é uma sequência e é uma tecnologia relativamente nova para o mercado, mas no mundo da tecnologia a inteligência já vem sendo abordada há alguns anos, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente aqui, eu acho que bancos digitais e inteligência artificial, que é inclusive o tema que está te trazendo aqui para Presidente Prudente para um evento hoje à noite, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho, principalmente desses dois tópicos, né? Isso foi muito legal, porque o banco foi um divisor de águas. Porque a gente sempre trabalhava com startups, criando empresas. E foi o primeiro banco digital do país, né? Foi o primeiro do mundo. banco do mundo. Do mundo, né? que foi o banco original, digital, né? O banco original. Então, no momento que eu fui para o banco, foi interessante, porque a gente já tinha feito, cara, uma série de empresas, o Buscapé, né? A gente fez um investimento na época, lá quando eu saí do Buscapé, que a gente investiu nas startups antes de todo mundo, não tinha venture capital, né? A gente pegou 3 unicórnios, né? Hotmart, Log, Gympass na época. Então, já, a coisa acontecendo. E aí, o pessoal está tentando fazer o banco original, o Meirelles liderava o banco, mas não conseguiram. Aí eles falaram, a gente precisa chamar alguém que não fosse do banco. Aí me chamaram. Então, eu fui lá para conversar, eu falei, olha, mas... Até esse momento você não tinha nada a ver com banco. Eu só entrava, nem entrava, porque eu não gostava. Né? Então, eu nem entendia, né, como funcionava um banco direito por dentro. Agora dá para entender, né? Eu não queria ir no físico, mas eu queria uma outra opção, né? Exato. Vou fazer o que eu queria fazer. Olha só. E aí foi engraçado, porque eu fui fazer uma entrevista com o Marcelo, que era o diretor de RH, e ele falou, olha, pô, chegamos no teu nome, que a gente quer fazer um banco digital. Eu falei, pô, legal isso, né? A gente foi conversando. E o que acontece? Na época do Buscapé, eu fiz uma imersão muito grande para fazer os meios de pagamento, né? Que foi o Bcash, que a gente era, na época, chegou a ser o maior do Brasil. A gente movimentava mais de 1 bilhão em pagamento digital. O Buscapé foi adquirido pela Naspers, né? E a Naspers é a dona da Tencent na China. Então eu fui para a China para fazer uma imersão em meios de pagamento, onde lá eu conheci o WeChat, como que as coisas estavam acontecendo. E aí nessa conversa com ele eu falei dessa experiência toda. Eu falei, não, a gente já fez o meio de pagamento, quando a gente está falando de banco, como que funciona. Eu falei das fintechs. Ele, pô, mas o que é fintech? Ninguém sabia, o termo fintech não era conhecido. Eu falei, olha, então, fintech é justamente essas empresas financeiras que usam muita tecnologia para fazer isso acontecer. E, por sorte, eu tinha uma apresentação de uma tendência que eu tinha visto e mostrei para ele sobre fintech. Então, ele adorou. Falei, tá bom, vamos conversar. No outro dia, me liga e falou, olha, o Meirelles quer falar com você. Eu falei, putz, eu vou de terno, mas como que é fácil, né? Porque você quer falar comigo agora? Ele falou, não, pode vir. Fui. Cheguei lá e foi até engraçado, porque ele chegou, oi, Guga, tudo bem? Eu falei, puta, sabe meu nome, Guga, né? Um me chamou do outro. Né? Daí ele me explica esse negócio de fintech aí. Né? Daí eu fui lá, peguei o computadorzinho e falei, deixa eu explicar, eu quero fazer. Ele falou, adorei. Daí ele virou e falou, olha, então você começa amanhã. Olha. Aí eu falei, cara, mas eu acabei de abrir o fundo, eu não posso vir. Né? Não é assim, foi meio de surpresa, né? Ele falou, não, mas a gente vê como é que você faz, você dá uma consultoria, alguma coisa. Eu não sei, o Marcelo se vira. Ele levantou, foi embora e falou, amanhã você começa. Aí eu olhei pro Marcelo e falei, e agora? Ele falou, puta, não sei também. Deixa eu pensar e vamos ver como que foi. Então, que contratação mais louca. Foi engraçado, porque eu comecei como um consultor, indo 2 vezes por semana. Depois virei estatutário do banco. Né? Depois saí do banco, fui pro conselho do banco. Então, quer dizer, a coisa meio que funcionou ali. Que legal. Mas o legal é que a gente realmente construiu a primeira conta digital do mundo. Né? E aí tem história para como foi feito isso, assim, a gente fica até amanhã conversando, mas tem muita história legal, né? Como é que foi feito isso, como foi o processo, a aprovação no Banco Central, né? Foi bastante coisa. Então até que eu passei muito tempo depois do Banco Original contando essas histórias no mundo inteiro. Porque depois todas as outras fintechs que foram aparecendo a gente. E foram passando por vocês lá no Banco Central. Foram passar por nós. E o engraçado foi assim, a gente criou a conta digital, né, a primeira abertura digital, que a gente inaugurou ela durante as Olimpíadas com o Usain Bolt. Né, então foi um barulho grande, interessante nesse negócio. Depois a gente adquiriu o PicPay, né, lá dentro, manteve o PicPay separado do banco, porque não conseguia fazer esse processo todo. Mas tem uma parte que é legal, né, quando eu falei que a gente ia abrir a conta digital mesmo, porque até então, o que era ser um banco digital? Era uma pessoa ir com o iPad na sua casa e abrir a conta pelo iPad.
Né? Daí eu falei, não, isso aqui não é digital. Ele falou, não, porque a lei diz que tem que ser assim. Eu falei, não é digital. Não existe. O bom é que eu tenho uma pessoa para tua casa, acabou. Ele precisa abrir online, senão ele não vai ter escala nunca. Né? Daí ele falou, pô, mas a gente não consegue fazer porque é proibido. Tá bom. Proibido, é proibido. Sim. E quem disse que é proibido? Tem uma norma, chama 2025 na época, e ali que dizia que você tem que abrir a conta com um ser humano. Eu falei, tá bom. E acreditei, não li, né? Um tempo, 1 mês, 2 meses tentando, falei, deixa eu ler esse negócio. Então, aí foi lá e foi ler a norma 2025. Quando a gente leu a norma, que era o que todo mundo falava, ela dizia o que você precisava fazer para abrir uma conta. Só que na época que a norma foi escrita, não existia smartphone. Então a única forma de você fazer o que estava escrito ali era com um ser humano. Presencial. Era um ser humano. Aí quando eu olhei aquilo, eu falei, tanto sacanagem. Aí o que a gente fez? Falou, vamos fazer um exemplo, né? Então, peguei meu time, a gente construiu uma POCzinha e durante o conselho lá de administração, a gente trouxe todo mundo lá dentro e falou, vou te mostrar como a gente vai abrir a conta, né? E vai ser pelo celular. Aí todo mundo, como assim, né? Aí cheguei, então, o conselho, todos os diretores, todo mundo sentado, botei o meu celular aqui na TV e falei o seguinte, vou mostrar para vocês como a gente vai abrir uma conta. Eu falei, alguém tem uma carteira de motorista aí? Você tem? Deixa eu pegar a tua carteira de motorista. O celular aparecendo aqui, eu tirei uma foto da carteira e processou, apareceu uma casa aqui. Eu falei, de quem é essa casa? O cara é minha. Eu falei, ué, como assim? Ué, tirei a foto da carteira, apareceu sua casa, né? Não, mas isso aqui é um golpezinho. Eu falei, então escolhe uma outra carteira. Da tua. Peguei a tua, tirei a foto. Apareceu a foto da casa dele. Então os caras, como assim? Eu falei, vou te explicar agora como. Então, eu tirei uma foto, a gente usou uma API que lia a carteira e extraía o teu CPF. Tá. Por que carteira de motorista? Porque RG não era igual em todos os estados. A carteira de motorista era. Então eu fiz isso. Aí eu peguei uma outra API que de OCR lia o RG. A outra API pegava aquele número, batia, né, no Serasa, que não era o Serasa, era uma API pirata até na época que tinha, mas batia e puxava o endereço. Aí eu peguei a API do Google, que pegava aquele endereço, posicionava no mapa e pegava a foto do Street View daquele endereço. E aparecia à frente da casa. Ali. Então aparecia à frente da casa. Eu tirei uma foto que parecia à frente da casa. Né? Aí eu falei, tá vendo? Como que a gente vai abrir a conta? Agora eu coloquei o fluxo. Falei, ele vai tirar a foto, se o cara tá vivo lá na frente, vou pegar o endereço dele, vou pegar todos os processos e vou abrir a conta e vou cumprir 100% do que estava escrito lá dentro. É até interessante porque, assim, na carteira de motorista você tinha, mas a norma pedia 2 documentos. Tá. Carteira de motorista e uma conta de luz para tua residência. Aí não tem padrão. Na época não dava para fazer. Aí o que a gente fez? Falou, não tem problema, tira a foto aqui e traz para cá. Aí no celular, a gente pingava o celular às 3 da manhã para ver onde o cara estava dormindo. Se ele estivesse dormindo no mesmo endereço que estava a conta, passava. Se não, alguém ligava e falava, olha, preciso de uma informação aqui maior, entendeu? Então, cara, a gente achava a solução. Saída. Então, sempre quando vinha o problema, a gente encontrava uma solução e levava. Então, o pessoal falava, putz, e agora? Eu falei, agora vamos para frente. E no final das contas, aprovamos com o KPMG, com todo mundo que tinha lá dentro. E a parte de atualização da regulamentação disso veio acontecendo depois. Aí depois mudou. Que eles foram entendendo tudo isso. Depois, porque assim, a gente foi, mas no lançamento, quando está chegando próximo do lançamento, que a gente lançou, o Banco Central proibiu. Aí foi uma confusão, tinha que mandar motoboy na casa das pessoas, começou a entrar uma mão de abertura de conta, e falou, não, você vai ter isso e tal. Mas foi momentâneo, né? Mas a gente nunca contratamos tanto motoboy na vida, no Brasil inteiro. Entendi. Né? Para ir pegar uma assinatura, mas durou uns 15 dias. Foi rápido. E depois foi, e aí refizeram a norma, e aí veio o Nubank, aí veio todos os outros. Sabe quando tudo muda e você sabe para onde deve ir? É o que acontece quando você está ao lado de quem entende o que você faz. A TOTUS cria soluções que resolvem o dia a dia de milhares de empresas, no Brasil e lá fora. Transformamos tecnologia em histórias de sucesso. Somos parceiros de um Brasil que não para, que gira, que torce, que cresce, que faz. As empresas que movem o país confiam na TOTUS, porque o Brasil que faz com TOTUS. Guga, hoje você está vindo para a nossa região para falar sobre inteligência artificial, tá? Inteligência artificial, questão de automação, dados, o que muda hoje
na sua visão, no papel de um líder dentro de uma empresa com todo esse avanço que a gente está tendo aí nos últimos anos? A mudança ela é parecida com o seguinte. Imagina que você tinha um líder numa empresa antes que ele liderava com um caderno e uma caneta. Aí depois veio um líder que liderava com computador, com Excel, com Office, né, e internet. Então a gente está nesse mesmo momento. Agora a IA ela te dá um poder que é do nível que o computador te deu quando você tinha o caderno. Sim. Tá? Então ela está te dando um poder só que em cima do seu computador do que você está acostumado. Então isso é uma vantagem competitiva muito grande para quem sabe usar. Sim. Tá? Isso eu não estou falando em construir empresas, automatizar processos, nada. Estou falando de você como executivo, né? Como líder. Sim. E usar essa ferramenta a seu favor, né, para isso. Então hoje você vira um super executivo, né, usando a inteligência artificial. Vou te dar exemplos, né? Você está num board de uma empresa, você recebe 200 folhas de documento, você analisa tudo, você entende, você sabe o que tem, você cruza informações com o que estão fora também em tempo real e você tem uma análise completa daquilo. Isso era impossível ser feito antes. Né? Você tinha que passar... Você tinha passar uma semana, muita gente trabalhando. Né? Buscando, trazendo, vindo, compilando. Compilando, né? todas essas Então, métricas. isso é um exemplo entre N outros. Como você pode pegar uma planilha, né, instalar o Cloud plugin né, no Excel, cara, você debulha aquela planilha inteira, você olha os números, você compara aquele DRE com os seus peers no mundo inteiro, e isso já fazendo assim, cara, meio que o dia a dia. Legal. Quais características humanas vão se tornar mais valiosas justamente porque a IA está evoluindo tão rápido, Guga? Essa pergunta é bacana. Essa pergunta é boa, mas vou dar um exemplo, relacionamento. Né? Porque o que acontece? Quando a gente fala em relacionamento, a tecnologia, de uma maneira geral, te distancia. Fica frio. Você pode pegar. Você pega os hackers, os nerds, etc. Eles estão sempre dentro de um quarto escuro, né, comendo salgadinho, né, e ali. Então, o trabalho que a gente conhece hoje, ele vai ficar cada vez mais automatizado. Tá? A IA vai fazer esse trabalho, que é o trabalho repetitivo, mas é o trabalho que a gente aprendeu na Revolução Industrial a ser feito. E aí tem algumas camadas de diferenciação, onde o relacionamento, por exemplo, é uma camada de diferenciação brutal. Já continuando falando em liderança, partindo para as outras, na formação de líderes hoje, você acha que estamos formando líderes para um mundo que já não existe mais? Certeza absoluta. Né? Mas assim, não tem nem que questionar. Porque é natural, porque quando você pega uma universidade, por exemplo, o mundo precisa primeiro aprender o conhecimento. Para a universidade analisar aquele conhecimento e transformar aquilo numa estrutura. Então, da forma que a universidade mesmo foi construída, você não mudava rápido. Você tem uma indústria, aquela indústria por 30 anos, ela ia ter aquele formato. Então você analisava, entendia como que aquilo funcionava e aí você criava uma teoria de administração. Então, né, você pegar a administração fordiana, né, Ford, foi o quê? O cara foi lá e deixou analisar como que o Ford fez a fábrica, automatizou e veio e ensinava para todo mundo. A diferença é que agora, toda vez que sai um modelo novo de IA, muda tudo. Sim. Isso está acontecendo a cada 20 dias. Exato. Cada 20 dias. É muito intenso, né? E já que você falou em universidade, Guga, eu preciso fazer um agradecimento especial aqui a uma outra patrocinadora, que é justamente a UniOeste. Está aparecendo aí na tela, né? A UniOeste é também uma das apoiadoras do Caso Empresariais Podcast. A UniOeste está entre as top 3 particulares do Brasil e é a melhor universidade particular aqui do estado de São Paulo. Ensino, inovação e formação de líderes. Vem ser UniOeste. Acesse unioeste.br. Seguindo. Beltrame, muitas médias e pequenas empresas, tá, acham que IA, dados, automação, tudo isso ainda é uma realidade distante. Tá? A gente vê isso muito aqui na região. Como trazer esse tema para o dia a dia de uma empresa comum, empresa pequena e média? Eu acho que é uma jornada, né? E se você olhar a história, a tecnologia ela vai criando algumas barreiras e depois vai se desmistificando, vai rompendo. Né? Então, há 10 anos atrás, ou talvez 15 anos atrás, essas mesmas empresas elas pensavam que ter um software robusto custava caro, não cabia no bolso. Eu sempre usei muito isso nas regiões. Né? É mais fácil de implantar e cabe no bolso, né? Porque
muitas vezes eu vivi isso muito, né? A empresa olhava e falava, isso aqui não é para mim ainda, não estou no tamanho. E na verdade não, toda vez que a gente segmenta cada vez mais o produto, traz mais tecnologia, mais fácil fica a implementação e mais barato fica a implementação. É mesmo. E tem um índice, uma informação bem legal que andou saindo aí na mídia, né, de 3, 4 meses para... Não, 2, 3 meses, né? A redução de custo que, por exemplo, a TOTS está tendo na questão da implantação, no custo do processo, né, houve uma redução de 46%. Absolutamente, né? absolutamente. Isso é fantástico, Hoje, né? Então, empresas... a tecnologia passa a ser acessível para aquele pequeno e médio também, né? Totalmente. E não é só dos grandes ERPs que nós estamos falando. Existem tecnologias que resolvem problemas específicos por custos Extremamente baratos. Extremamente baratos, né? Eventualmente, uma empresa pequena não está imediatamente com a dor do software de gestão, mas ela precisa vender mais pelo WhatsApp. A gente tem uma tecnologia que só faz isso. Exatamente. Né? E ajuda a empresa a dar o próximo passo. Agora, quando nós falamos de inteligência artificial, é preciso entender que todo mundo está passando por essa jornada e que os segmentos passam por jornadas específicas. Né? O segmento de educação vai passar por uma jornada que é diferente da indústria, que é diferente. Talvez o meio tecnológico seja a mesma coisa, mas existe a característica de negócio. Sim. Então é importante qualquer empresa, de qualquer porte, entender em que momento dessa jornada ela está. Porque implantar inteligência artificial, você ganhar produtividade, você conseguir escalar, passa por você estar jogando um jogo já em nuvem, passa por você ter dados totalmente estruturados, Sim. passa por uma revisão de processos e aí sim você usa a tecnologia. Fazendo uma comparação, você não constrói uma casa se você não tiver um terreno tudo bem preparado, alicerce e tudo mais. Então é um processo de construção, né? Exatamente. Então a grande reflexão que eu deixo é em que momento dessa jornada a sua empresa está. Beltrame, aproveitando já isso daí, quando vocês chegam numa empresa para apresentar as soluções que vocês têm, quando você enxerga uma empresa, qual as que correm mais riscos? A que estavam ignorando a tecnologia ou IA até aquele momento, ou as que estavam fazendo sem uma definição clara para onde eles estavam indo? Eu acho que tem um pouco das duas coisas, né? A questão do risco ela vai ser contada um pouco mais para frente. Talvez daqui 3 anos nós teremos casos mais reais sobre a diferença de quem saiu na frente e quem ficou para trás, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, quem sai na frente, em tudo, bebe água limpa por mais tempo. Essa é a grande verdade. Então eu acho que você se provocar, experimentar processos diferentes. Hoje, por exemplo, você pode começar a trabalhar com inteligência artificial de maneira marginal, reduzindo processos repetitivos que não estão exatamente no teu core. Sim. Você já consegue ter um pequeno ganho. E isso te ajuda a dar um aprendizado. Né? Qual é o nosso papel hoje na TOTS e na TOTS Oeste aqui na região? Eu não sei em que momento da jornada de IA eu estou. Eu não sei para onde está indo o nosso segmento. O TOTS é a maior empresa de tecnologia do Brasil. Nós temos mais de 70 mil clientes. A gente está antenado em tudo que está acontecendo. Então, a gente consegue apoiar nessa descoberta da jornada e desenhar um caminho juntos para que a empresa de qualquer porte consiga dar esses primeiros passos e consiga avançar. Agora, com certeza, a agenda de IA tem que estar na agenda de qualquer empresa de qualquer porte. Guga, existe uma diferença entre usar tecnologia e ter uma mentalidade digital. Como a gente explica essa diferença para um empresário? Olha, essa pergunta é muito boa, porque na verdade é o que eu falo, tecnologias são ferramentas. Tá? Então, eu posso te dar uma série de ferramentas para você trabalhar. Agora, o que você vai fazer com elas? É aí que a coisa pega. Tá? Então, quando você tem que pensar de forma digital, você tem alguns preceitos que você usa para construir modelos de negócio. Então, vou dar um exemplo. Custo marginal de zero. Tá? Então, o que é o custo marginal de zero? Por exemplo, eu vou fazer essa caneca aqui, quanto custa e por quanto eu vou vender. Tá? Mas se eu sou o Google, quanto custa uma busca do Google? Você fez uma busca agora. Quanto custou para você uma busca do Google? Foi de graça, né? Sim. Né? E quanto custou para o Google a busca que você fez? Uma busca. Eu não faço ideia, mas tem custo. Foi de graça, quase de graça. É. Custo marginal de zero. Uma busca em trilhões e trilhões de buscas, você pega o custo você fixo dilui, dele, né? dilui. É a escala, né? Ela é muito pequena. Então, por exemplo, quando você tem um mindset digital, a primeira coisa que você tem em mente é o seguinte: como que eu faço custo marginal de zero? Em outras palavras, eu preciso ganhar uma escala
onde o meu custo fixo, uma hora ele trava, e aí eu começo a continuar ganhando escala e eu vou diminuindo esse custo fixo. Então eu tenho um custo marginal de zero, né, em cima para fazer um post no Facebook, no Google, até mesmo fazer o cloud, ou no Cloud, você ir lá e fazer um prompt. Tá? E aí eu trago assim, até alguns exemplos, do tipo, como eu faço o custo marginal de zero em coisa que é física? Né? Então, um exemplo que eu uso é o carro autônomo. Né? Hoje você tem você pega um táxi, então tem uma pessoa dirigindo o táxi, eu tenho um carro que ele paga tudo isso, ele põe gasolina, ele faz uma série de coisas e ele consegue levar quantas pessoas? Ele tem que trabalhar 4, 5 horas por dia e você vai dividir pela quantidade de pessoas que ele pode fazer. Um carro autônomo, se ele for já desenhado para isso, eu não tenho equipamentos que não precisa, ele foi desenhado para isso. Ele é elétrico, ele tem um algoritmo que reposiciona ele conforme a oferta e a demanda, e ele funciona 24/7. O custo da corrida é muito mais baixo. Sim, com certeza. Então, aí você tem, por exemplo, a própria Amazon comprou uma empresa de carro autônomo e ela quer fazer o quê? Ela quer fazer que quem esteja, por exemplo, em Nova York, era o plano dela. Se você paga o Amazon Prime, você tem acesso ao carro. Aí você não paga pela corrida. E ele vende o Amazon Prime para você ter a corrida. Legal, tá no pacote. Custo marginal de zero, mentalidade digital, trouxe diferentes modelos de negócio em um e gerei uma barreira de entrada muito grande, porque eu sou uma empresa de e-commerce, mas agora tenho o carro autônomo. Quando eu junto os dois, e eu criei também o modelo do Amazon Prime para bilhetar todo mundo. Então, quando você junta esse ecossistema, você está falando em mentalidade digital. Uma pergunta para os dois, tá? Para o Beltrame e para o Guga. Aí vocês escolhem, tiro para o ímpar, quem vai responder primeiro, né? Qual a decisão mais difícil na carreira de vocês? Puxa vida. Então, eu começo. Começa. Você entra ali, né? No meu caso especificamente, as decisões mais difíceis são sempre aquelas que você precisa dizer não. Então, saber dizer não num mundo de grandes oportunidades e coisas acontecendo, isso é brutal. E como a gente acaba vivendo muita coisa e você fala, você traz o problema, fala, puta, eu consigo resolver. Mas tem que falar não, porque o teu tempo... Você tem um limitador você tem um aí, limitador. Né? E aí, quando você fala sim para isso, às vezes fala sim para 2, 3 oportunidades, aí você não consegue dar atenção devida para elas, e aí, obviamente, que aí eu tive um chefe na Microsoft, né, que era o Kevin Johnson, era o CEO da Microsoft, depois ele virou CEO do Starbucks, né? Tá. COO, né? Então, um cara que... Eu lembro que toda vez que a gente fazia alguma coisa lá, ele vinha e falava o seguinte, olha, explicar um negócio para vocês, né? Ideia sem execução é alucinação. Vocês estão todo mundo alucinando aqui, né? Porque tem um monte de ideia, um monte de coisa legal, falou, muita coisa. Como é que executa isso? Exato. Entendeu? Então, Essa eu nunca tinha ouvido, mas é um aprendizado. é um aprendizado. E aí eu tento me policiar, que no meu caso, isso é muito difícil. Né? Eu tento sempre manter... eu fico imaginando, né, Guga, o assédio que você deve ter de oportunidades, de propostas e tudo que vem no teu dia a dia. Deve ser maluco, né, Beltrame? Né? Você que está um pouco mais próximo ali em alguns eventos, em reuniões do Conselho da TOTS, acho que você deve ver muita coisa ali. Como é que você... O mercado de tecnologia muda constantemente. É constante, né? é maluco, então, né? Assim, E a tua experiência? Eu concordo com o Mais que o difícil. Guga disse, mas eu não sei se eu me lembro de uma experiência tão difícil, mas nós passamos por diversas vezes por várias mudanças, né? Então a TOTUS fez mais de 70 M&As. Toda vez que entra uma empresa nova, né, você precisa reconstruir, se não toda a parte da cultura. Sim. Vou lembrar alguns casos. Lá atrás, quando a TOTUS foi criada, né, através da compra da DataSul, de RM Logo Center, nós cometemos alguns erros de cultura, por exemplo, né? Então, nós compramos, a cultura é nossa. E, na verdade, o que é correto de se fazer é criar uma cultura completamente nova, porque existem coisas boas e coisas que podem ser melhoradas em cada uma delas. A gente aprende isso ao longo do tempo, mas o aprendizado também nos custou, né? Outra coisa é que, no mundo de tecnologia, você se adapta a fazer e entregar as coisas de um jeito que, de repente, em um ano, elas mudaram completamente, né? E outros grandes desafios que você precisa recomeçar sempre. Um caso, por exemplo, foi a minha vinda para o interior em 2016. Né? Então, eu já com uma operação grande, super estabilizada, em São Paulo, do lado da nave-mãe, estava tudo funcionando bem. Agora você vai precisar desenvolver esse negócio lá, porque o processo de consolidação na TOTUS aconteceu porque a companhia ela foi adquirindo um portfólio tão grande
que as unidades precisavam se tornar maiores para ter capacidade de investimento e ocupar as regiões. Sim. Né? Então, o interior Marcar era um grande presença. desafio. E aí eu adoro isso, sempre disse que o futuro do Brasil mora no interior. E muitas vezes no interior do interior, cara. Eu tava comentando com o Guga vindo para cá. Cara, a gente vai em cada cidadezinha, mas em todas elas tem um negócio muito bacana, tem um negócio regional diferente, tem uma empresa super valorosa ali e que a gente precisa ocupar, senão você fica concentrado em capitais. Perfeito. Então, essa mudança de vir para cá e reconstruir tudo isso, todo esse processo de consolidação no interior, foi um grande desafio para mim. Mas foi um desafio que deu super certo, porque hoje a TOTVS Oeste ela é a maior operação hoje regional da TOTVS, né? Então, isso mostra que apesar do grande desafio, puta, funciona quando você faz direito, faz bem feito e acredita, né? Hoje eu tenho certeza, cara, o futuro mora no interior, né? E eu sou um apaixonado por isso aqui. Que legal. Estudar à distância na UnoOeste é se preparar para uma carreira de sucesso e melhorar de vida. Com inovação, experiências digitais, tecnologia e pessoas inspiradoras, a EAD UnoOeste tem tudo o que você precisa para vivências transformadoras. A EAD UnoOeste recebeu nota 5 do MEC, o que reafirma a qualidade do ensino, capacidade da gestão e excelente infraestrutura. Quer experimentar a excelência da educação à distância? Venha nos conhecer e descubra por que a UnoOeste é a melhor EAD do Brasil. Isso é UnoOeste. Guga, na sua experiência como investidor, conselheiro, o que você observa primeiro em uma empresa, em um negócio, quando te apresenta um negócio? O que você olha primeiro? O que é produto, mercado, time, cultura, capacidade de execução? O que é? Cara, o empreendedor. Né? A gente primeiro precisa se apaixonar pelo empreendedor, para depois ver o resto. Porque, de novo... É o brilho no olho. É aquela história, ideia sem execução é alucinação. Sim. Às vezes o empreendedor fala, tem uma ideia fantástica, mas deixa eu ver o que você já fez. Uhum. Né? Para onde você quer chegar? Você aguenta o tranco? Né? Então a gente, assim, depois de muito tempo, obviamente, que a gente passou por isso, a gente já entende quando às vezes chega uma ideia, chega uma empresa e fala, esse cara, primeiro chuva torrencial que tiver aqui, ele morre. Entendi. Tá? Ele morre porque ele não aguenta psicologicamente, ou ele não se preparou financeiramente também. Tem esse processo. Né? Ou, outra coisa que a gente vê, o cara te mostra um negócio, fala, vamos fazer isso, aí fala, deixa eu te mostrar mais outra coisa. Pronto, acabou. Entendeu? Mas mais outra coisa, não, cara. Você vai fazer isso e vai até o fim. Exato. Né? O Não foco. dá para você vir uma outra coisinha aqui dentro. Então, isso é uma coisa, isso é muito importante. Assim, normalmente vai do empreendedor. Aí do empreendedor, obviamente, se vamos entender o modelo de negócio, é time, né, para executar isso. E aí vamos ver se o que ele construiu tem senso, né, para ficar em pé mesmo ou não. Então, Se faz sentido. Tipo assim, eu não olho o business plan nenhum. Eu só vou olhar o business plan depois que eu já provei a coisa e falo, vamos olhar esse número, que a gente vai mudar tudo mesmo. Sim, exatamente. Entendi. Eu tinha até uma pergunta, Wilson, já. Tá, vai lá, emenda que então. seria ali, em relação a isso, que uma principal vantagem, como você enxergaria em uma empresa, se seria o capital, se seria a tecnologia ou a velocidade de aprendizado de quem está na gestão. Então você falou que o business plan ficaria... Então, aí tem um lado diferente. Uma coisa é o empreendedor, outra coisa é a empresa. Eu acho que as empresas têm uma oportunidade brutal que elas não usam. É impressionante como eu olho, não é só no Brasil, isso é no mundo inteiro, mas a empresa tem um potencial e ele simplesmente fica sentado em cima daquele potencial. Tá? Então, por exemplo, está faturando, tem caixa, Tem capital. né? Tem conhecimento, tem distribuição, mas na hora que vem a inovação, para na burocracia. Então, desses 3 pontos, a Para na velocidade de aprender, de inovar é uma das E você características arriscar. principais. E aí isso é natural, porque a forma com que a empresa é construída, então você tem o quê? O seu organograma. E nesse organograma, cada um tem o seu trabalho para ser feito. Quando você vai construir uma coisa nova, precisa de outro organograma e outro tipo de skill. Então, aquelas pessoas que não se encaixam direito ou não encaixam, falam, não vou fazer. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, eu tenho que bater a meta, cara. Você vem trazer coisa nova para eu fazer, eu preciso resolver meu problema aqui. Então, isso faz com que as empresas não usem um puta potencial de inovação. Né? Quando você vai nos Estados Unidos, pega Vale do Silício, por exemplo, o Google é um bom exemplo. O Google investe em startup, ele gostou daquela startup, ele faz um acqui-hiring. Eu quero aquelas pessoas. Eu já vou trazer aquele negócio com as pessoas funcionando, porque a coisa vai mais rápido. Entendeu? Então, o Facebook, quando comprou o Instagram faturava 0, ele pagou 1 bilhão. Só que ele falou, eu vou trazer um produto e as pessoas.
Aí eu vou voar, eu vou pôr dinheiro e ele vai embora. Velocidade muito mais E rápida. manteve separado. Obviamente, a parte de tecnologia, você embute de TI, etc. E tal, mas manteve meio separado ali, virou uma unidade de negócio. Então, quando você vai no Google, você vai na Meta, você vai nessas empresas, elas têm N unidades de negócio funcionando entre si. Tá? Então, isso é uma questão importante. Então, eu não vejo isso acontecer no Brasil, por exemplo. E elas mudam o tempo todo, né? O tempo Ela se reconstrói o tempo inteiro. o tempo Sim. inteiro. Eu- Para tudo, é cavalo de pau. Eu costumo falar para nossa turma o seguinte: você começa a entender a velocidade da mudança e começa a ficar melhor quando você começa a sentir confortável no desconforto. Porque vai ser desconfortável o tempo inteiro. Sim. E a preocupação deve ser o contrário. Quando começar a ficar muito confortável, dá uma olhada, porque talvez Tem você coisa tá ficando que... para trás. Hoje, se você estiver confortável, olha direito. Olha direito Porque que é não era para estar. porque senão você vai ser engolido, né? Não era para estar confortável. Bom, pessoal, eu quero fazer um agradecimento também para mais um patrocinador, que é a Sicredi Rio Paraná, também parceira nossa. Para empresários que querem crescer com segurança, planejamento e parceria, o Sicredi oferece uma relação próxima e cooperativa. Cooperar é investir no futuro. Vem ser Sicredi você também. Você quer fazer uma pergunta? Isso. Estou vendo você se movimentar na cadeira aí, Márcia. Me conhece, né? O Guga citou em relação ao exterior. Guga, o Brasil tem condições de ter algum protagonismo no IA ou será apenas consumidor da tecnologia produzida por outros países? Pois é, aqui aí de novo o buraco é mais embaixo. Porque é o seguinte, a gente já perdeu o barco, né, para construir coisas. Porque não tem a infraestrutura necessária. Eu preciso de data center, eu preciso de engenheiros, então eu preciso as universidades produzindo os PhDs para fazer esse trabalho. Eu preciso ter infraestrutura de engenharia e eu preciso principalmente ter o quê? A parte legal que me ajude a fazer isso. Então, por exemplo, se a gente desenvolvesse o ChatGPT no Brasil, a pessoa que fez isso já está presa hoje. Porque ele ia ter problema com direito autoral e iam prender ele. Ia ter problema de LGPD e ia prender ele. E que empresa ele tinha que vender no mundo, vender em dólar e iam prender ele. Não ia conseguir. Tá? Mas isso não significa que está perdido. Então, por exemplo, se tivesse 1 bilhão para investir, a gente ia investir para produzir uma IA para o agro. Por quê? Porque o dado proprietário que eu tenho aqui, que eu vou pegar da terra, aquela terra, naquela região, aquela biodiversidade, aquele formato, vou treinar uma IA para fazer comida. Isso funcionando aqui no Brasil, a gente já mas a gente ficaria muito mais poderoso em produção de comida para o mundo. Tá? E você seria extremamente competitivo. Porque por incrível que pareça, né, eu posso ter isso aqui, que é um chip, né, mas eu preciso de uma cebola. Né? E por incrível que pareça, a cebola vai ficando cada vez mais cara. E o chip vai ficar cada vez mais barato. Né? Porque o chip ele tem o custo marginal de zero de produção. Né? A cebola não, você precisa produzir. Então, existem algumas oportunidades no Brasil que faria com que ele continuasse líder absoluto, né? Você trazendo a IA para dentro onde existe uma vantagem competitiva. Hoje mudaria muito a questão dos agentes de IA que estão sendo utilizados para o agro com essa IA produzida no Brasil? Mudaria custo para isso? O que mudaria? Não, daria para fazer muita coisa. Você poderia, por exemplo, olhar um determinado talhão e falar o que você tem que produzir, quando, como que tem que ser feito e ainda monitorar aquilo em tempo real. E depois eu posso até alimentar as máquinas que vão trabalhar lá depois, cara, dá para a gente automatizar o processo inteiro. E assim, de novo, o ChatGPT lá não vai ter o dado daqui. Entendi. Entendeu? Não vai ter a infraestrutura daqui. Ele vai ter que vir até aqui, porque eu preciso pegar um dado que não é um dado que está na internet. É um dado que está local. Né? Por exemplo, biodiversidade. Mapear o genoma dessa biodiversidade, treinar a IA em cima dessa biodiversidade junto com essa IA do agro que está trabalhando, você também consegue ser muito mais produtivo. Você consegue construir N coisas. Então, assim, a gente consegue puxar um fio aqui que vai... Né, a gente consegue fazer muita coisa interessante usando o Brasil como benefício. Mas isso exige o quê? Exige um programa de governo, mas, assim, quando depende do governo é sempre complicado. Exige uma orquestração entre empresas. Tá? Porque existe programa que você olha, eu vou usar parte do meu imposto para isso. Se eu orquestrar uma ICT, né, para construir essa parte dessa inteligência, eu trago uma série de empresas que vão usar o dinheiro do imposto para fazer isso muito bem coordenado, dá para fazer um estrago. Só que assim, você quer ter o treinamento, você quer tudo isso, custa caro. Muito caro.
não é um brinquedinho de 40 milhões e 100 milhões. A gente está falando de bilhão para cima. Guga, quando a gente olha para os próximos anos, vamos pegar aí 5, 10 anos, quais você acredita que são as mudanças que os empresários não podem mais ignorar dentro do seu dia a dia, dentro do seu negócio? Tem algumas que você poderia estar citando para a gente? O principal é o seguinte, o mundo já mudou e vai mudar mais. E a gente não sabe exatamente como ele vai ficar. Então, o ambiente que a tua empresa foi construída, foi um. Agora existe um outro ambiente. Sim. Tá? As coisas demoram um pouquinho para chegar no Brasil, mas elas estão acontecendo. Então, quando eu dou uma palestra, por exemplo, eu falo, caramba, está acontecendo tudo isso? Tudo isso já está acontecendo, isso não é futuro. Mas não chega no Brasil ainda. Então, por exemplo, se eu pego carro autônomo, metade das corridas de táxi em São Francisco é feita por carro autônomo. Né? Quando a gente vai ter carro autônomo no Brasil? Entendeu? Só para aprovar na prefeitura é 5 anos. Então, vai demorar. Então, não é porque a tecnologia... Eu não tenho o processo para trazer a infraestrutura, né, a legislação. É outra coisa que impede a inovação, que não tem nada a ver com a tecnologia. Então, a tecnologia está acelerando de uma forma muito grande e aqui a gente cria barreiras. Eu crio o próprio LGPD, a própria lei da IA que está sendo construída aqui dentro, né? A própria camada de impostos em cima para você trazer servidor, trazer material, a falta de investimento nas universidades para que você possa criar as cabeças, os geninhos que estão aqui dentro. Então, esse conjunto de coisas faz com que a inovação demore. Só que quando ela chega do dia para a noite, e aí o fato de ser do dia para a noite, ela quebra um monte de empresa. Certo. Quero registrar também o apoio da GWM Caminho, né, ao nosso episódio. A GWM Caminho oferece veículos com tecnologia, inovação, desempenho e foco em eficiência, sustentabilidade e experiência do cliente. Quer saber mais? Acesse gwmcaminho.com.br. Beltrame, para aquele empresário que ainda utiliza planilhas, controles manuais, informações espalhadas, e acredite, você deve saber disso, ainda tem muito por aí, qual o primeiro passo, né? Qual é o melhor passo que esse empresário pode dar para mudar esse rumo do seu negócio? Porque se ele continuar assim, ele vai estar fadado ao fracasso, né? Eu diria que ele já está 2 ondas atrás, na verdade, né? Porque o primeiro ponto é... Mas tem, viu, Beltrame? Como tem, cara, tem uns negócios que você fala, cara, como é que esse cara tá vivo ainda, né? O negócio dele ainda existe, não é, Márcio? A própria pergunta sua, né? Como ele está vivo ainda. Isso é um risco gigantesco para o negócio dele. Exatamente. Mas existem, tá? Vou citar alguns casos aqui para vocês. E é muito comum aqui da região de Prudente, tá? A pecuária. A pecuária hoje, quando você pega um confinamento que tem 10 mil, 15 mil, 20 mil animais... Ele é um confinamento profissionalizado com alto faturamento. Só que a realidade no Brasil, quando você olha um plantel de 220 milhões de animais, são de pecuaristas com 2 mil animais, 2.500, 3 mil animais. Não é um faturamento pequeno também. Sim. Como é que é feita a gestão dessa propriedade? Verdade. Na planilha, na caneta. Muitas vezes no caderno. Né? Agora a gente começa a discutir planos do governo, como o Plano Nacional de Identificação de Bovinos. Você começa a cuidar da gramagem desse animal por dia, do ganho médio diário, porque 600 gramas por dia que você deixou de ganhar versus 2 mil animais. Aí você começa a fazer essa continha ao longo de um ano. O reflexo é gigantesco gigantesco. de dinheiro, tá certo? Então a tecnologia ela veio para ajudar. Eu acho que isso é muito reflexo de uma cultura do passado de que ter boas soluções custava muito caro. E é isso que eu acho que é o que a gente precisa desmistificar hoje. Sim. É que existe tecnologia para todo porte de empresa, cabe no bolso e tem uma implementação que resolve a dor de maneira muito rápida, né? Esse é o primeiro passo. Então, a minha dica é: busque uma solução para o teu negócio, nem que seja para começar resolvendo pequenas dores, né? Sim. Tem alguma coisa. O segundo é, comece a antenar para onde está indo o mercado, porque eu usei o exemplo da pecuária, mas isso funciona em qualquer segmento, tá certo? O jogo de inteligência artificial vai começar a trazer reduções de custos, reposicionamento de funções, e quem sair na frente vai ter uma competitividade grande. E aí o risco de você ter dificuldade num negócio que não está preparado com tecnologia é gigantesco.
Legal. E custos eles aumentam. O custo vai aumentar. Aumenta. Se ele não se adequar dessa forma, os custos vão aumentando até ele não suportar. No melhor cenário, ele deixa de ser competitivo. Alguém está fazendo melhor e Alguém mais tá fazendo barato. melhor. Não consegue vender. A operação não se sustenta. Falando em crescimento, expansão e novas oportunidades, registramos também o nosso agradecimento ao Lista CNAI. Enquanto você espera indicação, seu concorrente está prospectando. Encontre empresas ativas no Brasil e transforme dados em vendas. Acesse listacnai.com.br. Meus amigos, estamos aí já com um bom tempo de episódio. Deixa eu fazer a última pergunta. Vai, Márcio. Vai. Última pergunta. Hoje nós vamos Claro. ter 100 empresários ali, pessoas no privilégio de participar do evento que a TOTOS está promovendo junto com o Guga. Então, para nós finalizarmos, Guga, na visualização, os ouvintes aqui, empresários que estão nos assistindo hoje, que orientação você deixaria para quem não vai ter oportunidade de estarmos conosco hoje, a respeito dessa busca dessa tecnologia para os próximos 2 anos? O que você deixaria aí de uma afirmação para que esse empresário que está nos assistindo agora fizesse essa busca aí para nós finalizarmos aqui? Tá. Eu acho que o ponto mais importante é o seguinte, se você não está fazendo nada, você está muito atrasado. Muito atrasado. Então isso é fato. Então a primeira coisa que eu diria para todo mundo é o seguinte, está acontecendo muita coisa ao mesmo tempo, tá? E isso vai impactar todos os setores. Isso é uma oportunidade. É uma oportunidade para quem está preparado, tá? E é um risco para quem não está preparado. Então, óbvio, cada segmento tem o seu momento e por aí vai. Então é importante que as pessoas comecem a fazer as coisas. Tá? Então você não trabalha com vai ter que trabalhar. Entenda como funciona, põe a mão. Porque é uma coisa eu ficar te contando as histórias do que pode ser feito. Outra coisa é você ir lá e fazer. Então a gente está naquele momento que sim, você precisa ter um time lá dentro, você precisa você mesmo pondo a mão. Olha, está mudando. Né? E nessa mudança você precisa aproveitar isso como oportunidade. Hoje ainda é uma oportunidade. Então, por que não? Sim. Amanhã talvez não seja. Está atrasado, vamos dizer assim, né? Esse empresário já está no atraso, mas tem oportunidade. Ainda tem oportunidade, porque 86% do mundo não usa IA. Entendi. Legal. Então ainda tem oportunidade. Vale a pena destacar um ponto nisso também, que tem muita empresa, muito perfil de empresa que são empresas regionais, né? Elas vivem fazendo um negócio dentro da região, elas não escalam. O mundo está conseguindo chegar aqui em Prudente, em qualquer local, fazendo a mesma coisa, mais barato, numa velocidade imensa. Exatamente. Né? Então, assim, o grande pensamento é ir daqui para fora. Qual o pensamento da empresa que até hoje fez tudo bonitinho, tudo certinho, mas sobreviveu regionalmente? Você está começando a ter concorrente que necessariamente não está aqui. Perfeito. Esse exemplo que você cita foi uma conversa que eu tive ontem com um empresário de um determinado setor que ele estava falando justamente isso. Ele falou, cara, tá vindo um concorrente meu aqui que tá 2 quarteirão aqui e a estrutura 10 vezes maior do que a minha. Falei, cara, eu estou preocupado. Né? Então, casa exatamente nisso, nesse exemplo que você acabou de citar. Né? Bom, o Márcio já pediu e agora eu vou pedir uma mensagem de encerramento para cada um de vocês, inclusive você, Márcio, se você quiser começar. Tá, para a nossa audiência, né, uma mensagem que você queira deixar. Quero parabenizar o podcast, você, Wilson, por essa iniciativa. Tivemos o privilégio de estar com o Beltrame, com o Google. Obrigado por vocês estarem aqui. Isso tudo vem trazendo informações e subsídios para poder deixar esses empresários de uma forma, eu falo atrasado, você falou que está na oportunidade, mas de uma forma reflexiva para que a mudança exista e eles entrem nessa ação. Obrigado aí vocês pela oportunidade de estarmos juntos. Obrigado, Wilson. Valeu. Bom, obrigado pelo convite, participar aqui do podcast. Eu tenho muito orgulho de estar na região, né? Eu fico muito feliz de participar desses eventos, de poder trazer tecnologia, conhecimento para a nossa região. Eu comentava antes com vocês que nós já estamos aqui há quase 10 anos. Eu tenho muito orgulho de ser uma empresa presente em Prudente, de ter amigos, de ter clientes. E eu acho que a gente deve continuar cumprindo esse papel, né? De tudo que nós pudermos, como TOTOS, de trazer tecnologia, inovação, provocação para desenvolver cada vez mais a nossa região. É isso que nós vamos perseguir. Então, contem sempre com a gente. Obrigado. Eu acho que eu vou terminar com uma frase que eu já falei, né? Ideia sem execução é alucinação.
Então, assim, e a gente está entrando, e olha que é o mais interessante, a gente está entrando justamente na era das ideias, na era da criatividade. Então, no momento onde a era da criatividade vai virar, não vai virar commodity, mas vai crescer de uma forma absurda, aquele que executa vai ter um diferencial competitivo muito grande. Legal. E eu, antes de eu fazer o encerramento aqui, eu quero deixar registrado uma palavra, tá? Que o Guga citou aqui no episódio, que eu acho que faz todo sentido, que é a questão do relacionamento, né? A questão de você ter relações. Isso acho que é algo que a gente precisa ficar muito atento e, na verdade, é a grande oportunidade, junto com o uso de IA e tudo que é de tecnologia que está surgindo, né? Então, meus amigos, chegamos ao final de mais um episódio do Casos Empresariais Podcast. Guga, muito obrigado pela sua presença, por compartilhar sua trajetória, sua visão sobre inovação, tecnologia, inteligência artificial e os caminhos que estão transformando o mundo dos negócios. Beltrame, obrigado pela oportunidade, pela presença, pela parceria e por trazer essa visão prática de tecnologia aplicada à gestão, à produtividade e ao crescimento das empresas. Marcião, obrigado por estar comigo nessa bancada e contribuir com a condução deste episódio, trazendo também a visão empresarial e regional do Grupo Lidera. Tenho certeza de que as reflexões trazidas aqui vão inspirar muitos empresários, mas muitos mesmo, que nos acompanham, né, e que consigam olhar para o futuro com mais estratégia, coragem e disposição para evoluir. E como o Guga disse, às vezes a gente precisa assumir riscos. E a você que esteve conosco até aqui, muito obrigado pela audiência. Continue acompanhando o Casos Empresariais Podcast. Inscreva-se em nosso canal, deixe seus comentários e compartilhe este episódio com quem também acredita que inovação, gestão e atitude transformam empresas. Muito obrigado e até o próximo episódio.